Uma jovem garçonete perdeu o emprego apenas por ajudar um idoso passando mal. Um ato de bondade virou motivo de humilhação diante de todos. Mas o que parecia o fim se transformou na maior virada de sua vida. A rotina começava sempre do mesmo jeito. Mariana vestia o uniforme impecável, ainda que gasto pelo tempo, amarrava o avental e prendia os cabelos em um coque simples. O espelho do pequeno banheiro refletia seu rosto jovem, mas marcado pelo cansaço. Aos 24 anos, ela carregava nos ombros responsabilidades que pareciam maiores do que a própria idade. O relógio marcava pouco mais das 5 da tarde quando saiu de casa. Carregava uma bolsa surrada no ombro e um lanche embrulhado em papel alumínio. O jantar apressado que comeria no intervalo se houvesse. Antes de fechar a porta, olhou para dentro. Na sala pequena, sua mãe estava deitada no sofá, coberta com uma manta. Tossia baixinho, mas sorriu ao ver a filha. "Vai com Deus, minha menina", disse a mãe com a voz fraca. Mariana sorriu, escondendo a preocupação. "Descansa, mãe. Eu volto logo." O ônibus demorava sempre mais do que deveria, mas ela já havia se acostumado. Sentava-se perto da janela, observando a cidade se transformar, enquanto o veículo atravessava ruas estreitas e seguia para os bairros mais caros. A cada esquina, o contraste ficava mais evidente, da simplicidade de sua vizinhança para os prédios luxuosos iluminados por letreiros modernos. Chegava ao restaurante antes das 6. O local era um ponto sofisticado da cidade, frequentado por empresários, políticos e gente que parecia viver em outro mundo. O salão tinha lustres de cristal, mesas cobertas por toalhas brancas e arranjos de flores frescas. Para os clientes, tudo ali era sinônimo de requinte. Para Mariana, era apenas mais um campo de batalha. "Anda logo, Mariana, ajeita essas mesas", resmungou o gerente, um homem robusto de olhar sempre impaciente. "Sim, senhor", respondeu sem levantar a voz. Colocava pratos no lugar, dobrava guardanapos com precisão, arrumava taças. Fazia tudo com a atenção de quem sabia que qualquer erro poderia custar caro. O gerente não tolerava atrasos nem deslizes. Enquanto trabalhava, lembrava-se do motivo que a mantinha firme. Seu maior sonho era voltar a estudar. Havia sido aprovada em uma universidade pública alguns anos antes, mas teve que abandonar o curso quando a mãe adoeceu e as contas se acumularam. O salário de garçonete não era muito, mas era o que sustentava a casa. E cada moeda economizada era guardada em um envelope escondido na gaveta do quarto, destinado ao dia em que poderia retomar os estudos. "Se eu conseguir terminar a faculdade, vou arrumar um emprego melhor", dizia para si mesma. "Vou dar uma vida mais digna para minha mãe." As noites no restaurante eram longas. Mariana corria entre mesas, equilibrando bandejas pesadas, suportando comentários maldosos de clientes que a tratavam como invisível. Aprendera a sorrir mesmo quando era ignorada, a pedir desculpas mesmo quando não tinha culpa. Certa vez, uma cliente deixou cair vinho sobre o vestido caro e culpou Mariana, embora a garçonete nem estivesse próxima. O gerente, sem discutir, obrigou Mariana a pedir desculpas diante de todos. Ela engoliu o choro e obedeceu. Aquela cena havia ficado marcada na memória, mas também fortalecia sua determinação. "Um dia vai ser diferente", murmurava para si mesma, deitada na cama ao chegar em casa. "Um dia tudo isso vai mudar." Apesar do cansaço, não deixava de sonhar. Sonhava em vestir novamente a mochila de estudante, em frequentar bibliotecas, em escrever trabalhos que a fariam sentir orgulho. Sonhava em ver a mãe sorrindo, sem preocupações com remédios ou contas atrasadas. Naquela noite, o restaurante estava lotado. Um grupo de empresários ocupava a mesa central, rindo alto e pedindo pratos caros. Mariana circulava entre eles, atenta a cada detalhe. O gerente observava de longe, de braços cruzados, como se esperasse o menor deslize para repreendê-la.
Em meio ao movimento, a mente de Mariana viajava. Perguntava-se quanto tempo ainda levaria para juntar dinheiro suficiente. Calculava mentalmente o valor das contas de casa, comparava com o pouco que guardava no envelope. Sabia que o caminho seria longo, mas se recusava a desistir. Quando o relógio se aproximava das 10 da noite, ela aproveitou um momento de respiro perto da cozinha. Encostou-se discretamente à parede, respirando fundo. O corpo doía, mas o coração permanecia firme. Força, Mariana, disse para si mesma. Você já passou por tanta coisa. Vai passar por essa também. Voltou para o salão com a mesma postura de sempre. Cabeça erguida, sorriso contido, passos rápidos. Ninguém precisava saber do peso que carregava dentro. Para os clientes, era apenas a garçonete que servia pratos. Para ela mesma, era uma lutadora em silêncio, guardando cada centavo, acreditando que um dia teria a vida que tanto sonhava. E enquanto recolhia pratos e ajeitava mesas, não imaginava que em breve sua vida mudaria de forma inesperada. Que em meio às noites de humilhação e invisibilidade, o destino já preparava um encontro capaz de transformar seus dias para sempre. A noite avançava no restaurante e o movimento parecia não ter fim. Mariana se movia com a agilidade de quem já conhecia cada passo necessário para não derrubar nada, desviando de clientes, equilibrando pratos, sorrindo de forma contida. O gerente rondava pelo salão, atento, com o olhar frio e exigente de sempre. Era perto das 11 quando a porta se abriu de maneira inesperada. O vento frio da rua entrou junto com uma figura que destoava completamente daquele ambiente luxuoso. Um idoso de roupas gastas, passos trôpegos, barba por fazer e olhar cansado, adentrou o salão. Sua presença causou silêncio imediato em algumas mesas, seguido de murmúrios abafados. Mas o que é isso? Resmungou uma mulher elegante, ajeitando a bolsa. Como deixa um homem desses entrar aqui? O idoso parou perto da entrada, apoiando-se no batente ofegante. Parecia perdido, como se não soubesse direito onde estava. Alguns clientes torceram o nariz, outros fizeram sinais para os garçons apressarem o atendimento em suas mesas, como se o simples fato de vê-lo ali já fosse ofensivo. O gerente foi o primeiro a reagir. Caminhou até ele com passos firmes, segurando o paletó para parecer ainda mais imponente. O senhor deve ter se enganado de lugar. Este não é o espaço para o senhor, disse em tom seco, quase ríspido. O idoso abriu a boca, mas a voz saiu fraca. Água, por favor. O gerente suspirou com impaciência, pronto para mandá-lo embora. Mas antes que pudesse concluir, Mariana já estava a caminho, colocou a bandeja no balcão e correu até a entrada. Ele está passando mal, exclamou, ajoelhando-se diante do homem. O gerente segurou seu braço. Mariana, não se meta. Volte ao trabalho. Ela se soltou com firmeza, olhando-o nos olhos. Ele precisa de ajuda. Com cuidado, apoiou o idoso pelo ombro e o conduziu até uma cadeira próxima à parede, longe das mesas mais movimentadas. Pegou rapidamente um copo de água e voltou para ele. Aqui, beba devagar, disse em tom doce, aproximando o copo de seus lábios. O homem tomou pequenos goles, tossindo levemente. A respiração foi se acalmando e seus olhos marejados encontraram os dela. Obrigado. Alguns clientes observavam a cena com reprovação. Absurdo, murmurou um senhor de terno, abanando a mão. Isso compromete a imagem da casa. Já não bastava a demora, agora esse espetáculo, reclamou outra cliente. Mariana ouvia, mas não desviava sua atenção do idoso. Segurava sua mão trêmula, transmitindo segurança. O senhor está se sentindo melhor? Perguntou, atenta. Ele assentiu de leve, mas ainda parecia frágil. O gerente voltou a se aproximar, o rosto vermelho de raiva. Mariana, já disse para não perder tempo com ele. Tire esse homem daqui agora mesmo. Ela se levantou firme, encarando-o.
Não vou tirá-lo. Ele precisa descansar um pouco. O silêncio se espalhou entre os funcionários que assistiam à cena. Nenhum deles tinha coragem de agir como ela. Mariana sabia o risco que corria ao desafiar o gerente diante de todos, mas não conseguia agir diferente. Se quiser, chame uma ambulância, acrescentou, mas não vou deixá-lo desamparado. O gerente fechou os punhos, controlando a fúria. Você vai se arrepender disso. Ela não respondeu. Virou-se de volta para o idoso, que a observava com olhos marejados. Aquele olhar não era apenas de cansaço físico, mas de surpresa. Era como se não lembrasse a última vez em que alguém lhe dera atenção genuína. O tempo parecia correr mais devagar. O barulho de talheres, o burburinho dos clientes, tudo ficou distante para Mariana. Ela só enxergava aquele homem frágil, com a dignidade esmagada pelo desprezo ao redor. Respire fundo, vai passar, disse, apoiando a mão sobre o ombro dele. O idoso sorriu com esforço. Você é diferente. Ela não sabia o que responder. Apenas segurou sua mão por mais alguns instantes, até notar que sua respiração estava mais estável. Quando se afastou para buscar mais água, ouviu uma gargalhada vinda de uma das mesas. 2 jovens engravatados comentavam alto. Aposto que veio pedir comida de graça. E ela ainda cai nessa, olha só. Mariana sentiu o rosto arder, mas não cedeu. Voltou para junto do idoso e o ajudou a ajeitar-se na cadeira. Quer que eu peça algo para comer? Perguntou. Ele hesitou, como se tivesse vergonha. Se não for incômodo, não é incômodo nenhum, respondeu com um sorriso. Caminhou até a cozinha e pediu um prato simples, ignorando o olhar fulminante do gerente. O cozinheiro, solidário, preparou discretamente uma sopa leve. Mariana voltou e colocou diante do homem. Coma devagar, vai lhe fazer bem. O idoso a encarou com emoção. Ninguém faz isso por mim há muito tempo. Ela apenas sorriu, evitando chorar diante dele. Enquanto isso, o gerente observava de longe, o rosto fechado em fúria. Não suportava ver uma funcionária contrariar suas ordens, ainda mais diante de clientes importantes. Para ele, aquilo era imperdoável. Naquele instante, Mariana não fazia ideia das consequências que enfrentaria. Só sabia que havia tomado a decisão certa. O clima no restaurante, já tenso, parecia prestes a explodir. O idoso ainda saboreava a sopa devagar, com gestos tímidos, enquanto Mariana permanecia atenta ao seu lado. O gerente, de braços cruzados, observava de longe, cada vez mais impaciente. Clientes cochichavam, alguns lançando olhares de reprovação, outros apenas curiosos com a cena em comum. De repente, o gerente avançou pelo salão. O som de seus passos ecoou no chão de mármore, chamando a atenção de todos. Parou diante de Mariana e do idoso, o rosto vermelho de raiva. Mariana, já chega dessa palhaçada! Gritou, alto o suficiente para que o restaurante inteiro ouvisse. Você acha que está em um asilo? Está manchando a imagem desta casa. O salão silenciou. Talheres pararam no ar. Conversas foram interrompidas. Todos os olhares se voltaram para ela. Mariana sentiu o coração acelerar, mas não recuou. Ele precisava de ajuda. Não podia ignorar. O gerente bateu a mão sobre a mesa, fazendo a sopa estremecer no prato. Você não tem autoridade para decidir nada aqui. Sua função é servir os clientes pagantes, não alimentar indigentes. O idoso baixou a cabeça, envergonhado. Mariana, no entanto, ergueu-se devagar. A voz saiu trêmula, mas firme. Se cuidar de alguém é errado, então prefiro estar errada. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns clientes franziram a testa, outros pareciam impressionados com a coragem dela. O gerente, tomado pela fúria, apontou o dedo em seu rosto. Você está demitida! O silêncio foi cortado como por uma lâmina. Mariana sentiu o chão sumir por um instante, mas manteve-se ereta. O coração doía, mas não pela perda do emprego.
Doía pela forma cruel como o idoso era tratado, como se fosse invisível. Pode pegar suas coisas agora mesmo e sumir da minha frente, vociferou o gerente, a voz ecoando pelas paredes luxuosas. Mariana respirou fundo, olhou em volta e viu rostos de indiferença. Alguns de satisfação pelo espetáculo, outros de constrangimento. Mas ninguém se levantou para defendê-la. Ninguém disse nada. Voltou-se para o idoso, que a encarava com lágrimas nos olhos. Me desculpe por isso, murmurou ela suavemente. Espero que termine sua refeição em paz. Ele tentou falar algo, mas a voz falhou. Apenas segurou a mão dela por um instante, como se quisesse agradecer com aquele gesto silencioso. Mariana tirou o avental e o colocou sobre a mesa ao lado. Com passos firmes, atravessou o salão, ignorando os cochichos. O gerente a seguiu com o olhar, satisfeito por ter reafirmado sua autoridade. Na rua fria, o vento noturno a envolveu como uma bofetada. Mariana respirou fundo, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Encostou-se à parede do prédio, o coração apertado. Perdera o emprego, o salário que sustentava sua mãe, e não sabia como pagaria as contas do mês seguinte. Mas dentro de si havia uma estranha serenidade. Havia feito o que achava certo. Enquanto caminhava pela calçada deserta, lembrava-se da expressão do idoso. A gratidão silenciosa dele parecia compensar, ainda que em parte, a dor da humilhação. Nos dias que se seguiram, a rotina tornou-se um desafio. Mariana procurava trabalho em padarias, bares, outros restaurantes, mas as respostas eram sempre as mesmas. Já temos equipe completa. Volte outro dia. Não estamos contratando. As economias guardadas na gaveta iam diminuindo, enquanto os remédios da mãe continuavam caros. À noite, deitada na cama, sentia o peso da incerteza. Mas cada vez que a dúvida ameaçava dominá-la, lembrava-se do olhar do idoso. Aquele homem, tratado como fardo, havia encontrado nela um último gesto de respeito, e isso dava sentido ao sacrifício. Uma semana depois, enquanto voltava para casa após mais uma busca frustrada por emprego, Mariana ouviu uma voz conhecida. Moça, espere! Virou-se e viu o idoso caminhando em sua direção, apoiado em uma bengala improvisada. O coração dela disparou. O senhor está bem? Perguntou surpresa. Ele sorriu com esforço. Graças a você, estou melhor do que imaginava. Mariana se aproximou preocupada. Não deveria estar andando sozinho a essa hora. Precisava encontrá-la, disse ele com firmeza. Preciso conversar com você. Ela hesitou, mas a sinceridade nos olhos dele a convenceu. Ajudou-o a se sentar em um banco da praça próxima. O idoso respirou fundo, olhando para o céu noturno. Nunca imaginei que alguém ainda se importaria comigo. Faz anos que vivo ignorado, tratado como peso morto. Mas você me enxergou como ser humano. Mariana baixou os olhos emocionada. Só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer. Ele sorriu. Engano seu. Poucos fariam o mesmo. Fez uma pausa, ajeitando o casaco surrado. Preciso contar quem eu sou. Mariana franziu a testa sem entender. Meu nome é Antônio Vasconcelos. Fui professor universitário durante mais de 30 anos. Formei engenheiros, advogados, médicos, pessoas que hoje ocupam cargos importantes neste país. Os olhos dela se arregalaram. Professor, ele assentiu. Um dia tive respeito, prestígio, mas a vida me tirou quase tudo. Minha família se foi, minhas economias acabaram em tratamentos de saúde e restou apenas o silêncio da solidão. Mariana o observava, sem palavras. Antônio segurou sua mão com firmeza surpreendente. Você me devolveu dignidade e por isso prometo, sua vida vai mudar. Ela tentou protestar, confusa. Não precisa me agradecer. Não é gratidão, interrompeu ele, o olhar brilhando. É justiça. Naquela noite fria,
Mariana não fazia ideia do que aquelas palavras significavam, mas sentiu, pela primeira vez, desde que fora humilhada, que talvez o destino tivesse algo reservado para ela. Algo muito maior do que podia imaginar. Naquela noite fria, as palavras de Antônio ecoaram na mente de Mariana como uma promessa impossível. Sua vida vai mudar. Ela caminhou de volta para casa em silêncio, apoiando-o pelo braço até o ponto de ônibus. A cada passo, tentava organizar os pensamentos, mas tudo parecia maior do que podia compreender. "O senhor quer que eu o acompanhe até onde?" perguntou preocupada. "Só até a próxima esquina já é suficiente", respondeu ele com um sorriso cansado. "Eu consigo me virar." Ela hesitou, mas respeitou. Quando se despediram, ele segurou suas mãos com firmeza. "Confie em mim, Mariana. Não deixarei que sua bondade seja esquecida." Nos dias seguintes, ela voltou à rotina de procurar emprego, batendo em portas que se fechavam uma a uma. O envelope com as economias diminuía rapidamente. Sua mãe percebia o peso em seus olhos, mas nunca dizia nada. Apenas oferecia um sorriso frágil e encorajava. "Você é mais forte do que imagina." Mariana não contou a ela sobre Antônio. Parecia uma história boa demais para ser real. Um professor aposentado, sem nada, prometendo mudar sua vida? Talvez fosse apenas ilusão, mas em seu íntimo havia algo diferente no olhar dele. Algo que não parecia mentira. Uma tarde, quando voltava desanimada de mais uma tentativa frustrada, encontrou um envelope preso à porta de casa. Dentro havia uma carta escrita à mão. "Mariana, não esqueci sua coragem. Quero que venha até mim amanhã, às 10 da manhã. Vou lhe apresentar alguém. Antônio Vasconcelos." O coração dela acelerou. O papel tinha caligrafia firme, embora levemente trêmula. No rodapé, um endereço escrito em letras maiores. Na manhã seguinte, Mariana seguiu até o local indicado. Era uma biblioteca antiga, com fachada imponente, embora já desgastada pelo tempo. Entrou hesitante e encontrou Antônio sentado a uma mesa, cercado por pilhas de livros e alguns documentos. "Você veio", disse ele, abrindo um sorriso caloroso. "Eu sabia que viria." Mariana se aproximou e sentou-se diante dele. "O que significa tudo isso, professor?" Antônio ajeitou os óculos e respirou fundo. "Significa que chegou a hora de você conhecer minha verdadeira história." Enquanto falava, seus olhos brilhavam não de orgulho, mas de lembrança. Contou que havia dedicado a vida à docência, lecionando em uma das universidades mais respeitadas do país. Lembrou-se das turmas cheias, dos auditórios lotados, dos jovens cheios de sonhos que ele incentivava a nunca desistir. Não era apenas sobre ensinar conteúdos, disse com emoção. Era sobre acreditar em cada aluno. Muitos vinham de famílias humildes, assim como você. E eu me orgulhava de lembrar a eles que o talento não depende da conta bancária. Mariana ouvia em silêncio, cada palavra entrando fundo em sua mente. Antônio fez uma pausa, como se revivesse uma dor antiga. "Mas a vida não me poupou. Perdi minha esposa cedo, e meus filhos seguiram seus caminhos distantes. Depois vieram os problemas de saúde, os gastos, os fracassos financeiros. O homem que um dia foi respeitado acabou esquecido, reduzido a andar por aí como se nunca tivesse existido. As lágrimas ameaçaram escapar dos olhos de Mariana. Ela segurou a mão dele. "Sinto muito por tudo isso, professor." Ele sorriu de leve. "Não sinta. A vida me deu muito também. O que me entristece não é ter perdido coisas, mas ter sido invisível, até que você apareceu." Mariana respirou fundo. "Mas o que eu fiz foi tão simples." "Simples para você, mas imenso para mim", respondeu ele com firmeza. "E por isso, Mariana, decidi acionar uma rede que nunca deixei de ter." Ele empurrou para ela uma pasta com dezenas de cartas e contatos. Eram ex-alunos, hoje empresários, médicos renomados, advogados influentes.
Nomes conhecidos, outros menos, mas todos com histórias de sucesso. Muitos desses jovens ainda se lembram de mim. Recebi mensagens de alguns nos últimos anos tentando ajudar, mas eu estava orgulhoso demais para aceitar. Ele suspirou. Mas agora vejo que não é por mim, é por você. Quero apresentar-lhe alguém que pode abrir portas que você nunca imaginou. O coração de Mariana disparou. Não sei se entendi. Entenderá amanhã. Antônio fechou a pasta e sorriu. Confie em mim mais uma vez. No dia seguinte, Mariana encontrou-se com ele novamente. Desta vez, em um café elegante no centro da cidade. Estava nervosa, as mãos suadas. Antônio parecia tranquilo, como se estivesse de volta ao ambiente que lhe era familiar. Pouco depois, um homem alto, de terno impecável, entrou. Aproximou-se de Antônio com um sorriso largo e o abraçou. Professor, que honra revê-lo. Ricardo, meu querido ex-aluno, respondeu Antônio com voz emocionada. Quero que conheça alguém muito especial. Virou-se para Mariana. Esta é Mariana. Ela me salvou quando ninguém mais se importava. Ricardo estendeu a mão com respeito. Então é você a moça corajosa de quem ele me falou? Mariana apertou a mão dele timidamente. Só fiz o que achei certo. É exatamente por isso que estou aqui, disse Ricardo. Pessoas assim são raras. Antônio completou. Ricardo hoje é diretor de uma fundação educacional. E acredito que Mariana pode ser a pessoa que ele procura. O olhar de Mariana se alternava entre os dois, sem acreditar no que ouvia. Ricardo sorriu. Estamos precisando de alguém com determinação, valores sólidos e desejo de crescer. Sua atitude mostrou que você tem tudo isso. Se aceitar, quero lhe oferecer uma oportunidade de trabalho na fundação. O mundo de Mariana pareceu parar. As lágrimas vieram de imediato, a respiração curta. Eu não sei nem o que dizer, murmurou. Antônio apertou sua mão. Diga apenas sim. E naquele instante, Mariana sentiu que a promessa feita dias antes se cumpria. A bondade que a havia custado o emprego, agora lhe devolvia algo muito maior. Uma chance de mudar de vida, de verdade. Mariana voltou para casa naquela noite com o coração acelerado. Caminhava pelas ruas iluminadas, como se estivesse em um sonho, as palavras de Ricardo ecoando em sua mente. Quero lhe oferecer uma oportunidade na fundação. Ao abrir a porta, encontrou a mãe sentada no sofá, tricotando lentamente. A mulher ergueu os olhos e percebeu o brilho diferente no rosto da filha. O que aconteceu, Mariana? Você está diferente. Ela se sentou ao lado da mãe e segurou suas mãos. Mãe, talvez minha vida esteja prestes a mudar. A mãe sorriu com ternura, embora confusa. Eu sempre disse que Deus tem planos maiores para você. Na manhã seguinte, Mariana vestiu sua roupa mais simples, mas a arrumou com cuidado. Foi até a fundação, acompanhada de Antônio, que parecia rejuvenescido só por vê-la dar aquele passo. O prédio era grande, porém acolhedor, com paredes cheias de murais coloridos feitos por crianças. Logo na entrada, uma placa dizia: Educar é transformar vidas. Ricardo os recebeu com entusiasmo. Bem-vinda, Mariana. Quero que conheça este lugar que tanto me orgulha. Conduziu-os pelos corredores, apresentando salas de aula cheias de jovens sorridentes, bibliotecas com prateleiras repletas de livros e um auditório simples onde palestras e cursos eram realizados. Aqui oferecemos bolsas de estudo, reforço escolar, orientação profissional. É um espaço para quem sonha, mas não tem recursos. Mariana sentia os olhos marejarem a cada detalhe. Aquela fundação parecia ter sido feita sob medida para ela, que um dia também sonhou em estudar, mas teve de desistir. Ricardo então a levou até uma pequena sala onde 2 coordenadores organizavam planilhas e documentos. Mariana,
Este é o time que mantém tudo em ordem. Precisamos de alguém com dedicação e humanidade. Alguém que não veja apenas números, mas pessoas. Ela ficou em silêncio por alguns instantes, até que respondeu. Eu não tenho experiência administrativa. Sempre fui garçonete. Ricardo sorriu. Experiência se aprende, valores não. E você já provou ter os valores que buscamos. Antônio, sentado em uma poltrona próxima, completou. Mariana, eu passei a vida inteira ensinando que caráter é mais importante que qualquer diploma. Hoje vejo isso em você. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu aceito, disse com a voz embargada. Nos dias seguintes, Mariana mergulhou em uma nova rotina. O trabalho exigia esforço, mas também lhe trazia alegria. Organizava agendas de cursos, auxiliava alunos em inscrições, ajudava mães a preencher cadastros para que seus filhos tivessem acesso às aulas. A cada pessoa que atendia, lembrava-se de sua própria história e tratava cada um com paciência e respeito. Logo percebeu que estava aprendendo mais do que imaginava. Os coordenadores a ensinavam a lidar com relatórios, planilhas, orçamentos. Mariana absorvia cada detalhe com entusiasmo, como se recuperasse o tempo perdido. À noite, voltava para casa exausta, mas feliz. A mãe a observava com orgulho. Faz tempo que não vejo esse brilho em seus olhos, dizia. Mariana sorria, acariciando-lhe as mãos. Eu sinto que finalmente estou no lugar certo. Certo dia, enquanto revisava papéis, encontrou um grupo de jovens discutindo dúvidas sobre matemática. Aproximou-se, recordando das aulas que havia frequentado antes de abandonar a faculdade. Explicou de forma simples, usando exemplos do cotidiano. Os olhos dos estudantes se iluminaram. Ricardo, que passava pelo corredor, parou para observar. Quando ela terminou, ele disse em voz baixa: Você tem talento natural para ensinar. Já pensou em retomar os estudos? Mariana corou. É o meu maior sonho, mas eu não posso pagar. Não precisa, respondeu ele. A fundação concede bolsas integrais para pessoas como você. Considere isso um investimento, não um favor. Mariana mal conseguiu conter as lágrimas. Sentiu o coração explodir de gratidão. Naquela noite, ao contar para a mãe, foi abraçada com força. Eu sabia que um dia sua bondade seria recompensada. Com o tempo, Mariana passou a acumular conquistas. Ganhou confiança, foi promovida a auxiliar de coordenação e iniciou os estudos novamente. Cada dia era uma nova vitória contra o passado de humilhação. Antônio, sempre presente, acompanhava tudo com orgulho. Muitas vezes, sentava-se no pátio da fundação, observando crianças correndo e jovens estudando. É como se minha missão estivesse sendo renovada em você, dizia a ela. Mariana o abraçava com carinho. O senhor não imagina o quanto mudou minha vida. E ele respondia sorrindo. Foi você quem mudou a minha primeiro. Aos poucos, Mariana percebeu que sua história já não era apenas sobre sobreviver. Era sobre transformar. O emprego perdido no restaurante, a humilhação pública, tudo parecia distante. Agora, ela caminhava em direção a algo maior, onde sua voz, suas mãos e sua coragem faziam diferença real. E no fundo de sua alma, sentia que aquela era apenas a primeira porta de muitas que ainda se abririam. O tempo passou rápido demais. Meses de trabalho na fundação se transformaram em uma rotina que Mariana jamais teria imaginado para si. As manhãs já não começavam com o peso de um uniforme gasto de garçonete, mas com a alegria de vestir roupas simples e limpas, prontas para encontrar jovens que buscavam esperança nos corredores da instituição. Naquele espaço, ela deixava de ser invisível. Alunos a cumprimentavam com respeito, mães agradeciam seu cuidado, colegas a tratavam como parte essencial da equipe.
Mariana, que tantas vezes engoliu humilhações em silêncio, agora era reconhecida pelo valor que carregava desde sempre: a compaixão. Certa tarde, enquanto revisava relatórios na sala da coordenação, ouviu risadas no corredor. Ao abrir a porta, viu um grupo de adolescentes em volta de Antônio, que contava histórias antigas de sala de aula. Ele gesticulava animado e os jovens escutavam com atenção, como se cada palavra fosse uma lição de vida. "Professor, o senhor devia dar palestras aqui", comentou um deles. "A gente aprende mais ouvindo o senhor do que em qualquer livro." Antônio riu, mas seus olhos brilharam. "Eu já vivi meus dias de sala de aula. Agora é tempo de ver outros ensinando." Mariana sorriu, observando-o de longe. Ele parecia renascer naquele ambiente, como se cada gesto dela fosse também uma forma de devolver-lhe o passado. Naquela noite, ao acompanhá-lo até a saída, ele disse em voz baixa: "Sabe, Mariana, pensei que minha história tivesse terminado, mas de alguma forma você me deu novos capítulos." Ela apertou sua mão. "E o Senhor me deu um futuro." Os dois sorriram e nesse gesto silencioso havia uma cumplicidade que ultrapassava gerações. Os meses seguintes trouxeram ainda mais mudanças. Ricardo, impressionado com a dedicação de Mariana, decidiu incluí-la em reuniões importantes. Ela começou a participar da criação de novos projetos, sugerindo ideias para atender comunidades carentes. Sua experiência como alguém que conhecia a dor da necessidade dava a ela uma visão prática e humana que faltava a muitos gestores. "Mariana, sua história é a força desta fundação", disse Ricardo em uma dessas reuniões. "Você sabe na pele o que significa lutar por dignidade. É isso que precisamos transmitir." Ela ouvia, emocionada, mas ainda sem acreditar que falavam dela. Até pouco tempo, era apenas uma jovem correndo entre mesas, pedindo desculpas por erros que não cometeu. Agora, sua voz tinha valor. Foi nesse período que recebeu a notícia de que seria promovida a coordenadora assistente. A alegria que sentiu não foi apenas por si, mas pela mãe, que vibrou como se fosse a própria conquista. "Minha filha, você está mostrando ao mundo o que eu sempre soube", disse a mãe, orgulhosa. "Que sua bondade é sua maior riqueza." O processo de transformação não parou ali. Incentivada por Ricardo e Antônio, Mariana finalmente voltou à universidade. Entrar novamente em uma sala de aula, depois de tantos anos, foi como realizar um sonho interrompido. Sentou-se nas carteiras, abriu cadernos novos, escreveu as primeiras anotações com as mãos trêmulas de emoção. À noite, ao chegar em casa, estudava até tarde. O cansaço era grande, mas a esperança era maior. "Cada página que eu leio é um passo em direção ao futuro", dizia a mãe, que a observava com olhos marejados. Um ano depois, a Fundação organizou um grande evento para apresentar seus novos projetos sociais. Mariana foi chamada ao palco para discursar. O coração dela disparou. Nunca havia falado diante de tantas pessoas, mas quando subiu e viu jovens, famílias e autoridades reunidos, respirou fundo e deixou as palavras fluírem. "Um dia, eu fui demitida por ajudar alguém que todos desprezavam. Disseram que eu estava manchando a imagem de um lugar de luxo." Fez uma pausa, sentindo o silêncio se espalhar. "Mas hoje eu entendo que a verdadeira imagem que importa é a que carregamos no coração." Os aplausos vieram calorosos, e Mariana viu lágrimas em alguns olhos da plateia. No fundo do auditório, Antônio assistia orgulhoso, com a cabeça erguida. Era como se visse em Mariana a continuação de tudo o que havia plantado como professor. Certa noite, ao caminharem juntos pelo jardim da fundação, ele parou diante dela. "Mariana, você já percebeu?" perguntou com a voz suave. "Você não mudou apenas a sua vida, está mudando a de centenas de pessoas."
Ela sorriu, emocionada. Não teria conseguido sem o senhor. Engano seu, disse ele, colocando a mão sobre o ombro dela. Eu só mostrei uma porta. Você teve coragem de atravessá-la. Mariana não conteve as lágrimas. Sentia que, finalmente, todas as humilhações pelas quais passou haviam ganhado sentido. Cada lágrima, cada noite de incerteza, a trouxeram até aquele momento de plenitude. E assim, a garçonete humilhada tornou-se exemplo de dignidade. O emprego perdido deu lugar a um propósito maior. A jovem invisível agora inspirava outros a acreditar que a compaixão é capaz de mudar destinos. Na memória dela, ainda estavam vivos os olhares de desprezo dos clientes, as palavras duras do gerente, a solidão das ruas depois da demissão. Mas ao lado dessas lembranças, havia algo muito mais forte. O olhar grato de Antônio, a confiança de Ricardo, o orgulho da mãe e a esperança dos jovens que agora tinham oportunidade de estudar. No encerramento daquele ciclo, Mariana deixou uma reflexão gravada no coração de todos que a acompanhavam. Nunca despreze um gesto de bondade. Ele pode parecer pequeno, mas carrega em si a força de transformar histórias. O valor de uma pessoa não se mede pelo lugar onde trabalha, pelo que veste ou pelo quanto gasta à mesa. O verdadeiro valor está em quem ela escolhe ser diante da dor do outro. E quando alguém tem coragem de agir com compaixão, a vida sempre encontra um jeito de recompensar. E assim, diante de uma nova vida, Mariana descobriu que a recompensa não estava apenas no emprego conquistado, na faculdade retomada ou no reconhecimento público. Estava em cada coração tocado por sua atitude. Estava em ver que sua dor não foi em vão, porque se transformara em esperança para muitos. Naquela noite, deitada em sua cama, Mariana fechou os olhos e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem medo do amanhã. Porque sabia que havia encontrado não apenas uma recompensa, mas um propósito. Gostou dessa história? Você teria feito o mesmo que a Mariana fez por um idoso desconhecido? Me conta nos comentários. Até a próxima história.